Nos próximos 5 anos, 90% dos praticantes de jiu-jitsu estará inábil em quedas. O que significa que a maioria do jiu-jiteiro não saberá trocar quedas, ou pelo menos não saberá trocar quedas com eficiência. Isso é um puta de um problema, eu vou explicar o porquê. Bom, antes, olha o que eu arrumei. Eu arrumei isso aqui, um problema. Eu tô com uma lesão chama dedo em botoeira, fiquei sabendo. Talvez eu tenha que operar, então esses dias eu não tô treinando jiu-jitsu. Não tô treinando jiu-jitsu, infelizmente. E quando eu não treino jiu-jitsu, além de estudar muito, eu também observo. E uma das coisas que eu mais tenho visto nos últimos tempos é justamente essa questão. Vá a uma academia. Não vá em uma, não. Vá em várias academias. Se você tiver essa disponibilidade, claro. E comece a perceber como, na maioria das academias, os rolas começam. As lutas começam. Você vai perceber que boa parte delas começam de joelhos ou sentados, que seja. Tem um problema nisso? Tem problema nisso? Tem vários. E eu vou dizer o porquê. Com a disrupção tecnológica, e eu entendo isso também, tá? Mas com a disrupção tecnológica, com essa tração que o jiu-jitsu teve, inclusive, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar ele aqui na descrição, sobre os 5 aspectos, os 5 pontos que colocaram o jiu-jitsu no hype. É um vídeo muito bom, vou deixar aqui embaixo para vocês verem. Mas com essa tração do jiu-jitsu, conforme o jiu-jitsu cresceu muito, alguns pilares da tradição não se mantiveram. Para quem não sabe, isso não sou eu que estou dizendo. Isso é, se você for olhar a história do jiu-jitsu, inclusive eu recomendo muito o Robert Drysdale, cara. Ele é muito bom nisso. Ele tem um livro a respeito disso também, sobre a história de jiu-jitsu. E ele fala muito sobre como o jiu-jitsu ele é produto do judô oriental. Ele tem uma grande influência nisso. Então, quando a gente simplesmente extingue a parte de pé, que vai junto com toda essa crescente tecnológica, com essa crescente do mercado do jiu-jitsu, quando a gente exclui isso, o que ocorre, cara, é a exclusão de um pilar fundamental para a luta em pé, para a luta no chão, no solo. E eu vou te dizer o porquê. Em alguns aspectos isso afeta a sua luta. A questão é que eu entendo o motivo de um professor não querer pôr em pé, porque muitas vezes na visão do professor, a luta em pé, principalmente para quem inicia nos primeiros estágios ali, ela é perigosa, ela oferece um risco maior. E quando a gente pensa assim, e o professor, óbvio, vamos ser muito sinceros, eu sei como é que funciona a cabeça do professor, eu sou o professor, eu sei. A gente quer ensinar o jiu-jitsu, mas a gente quer também ensinar poupando a integridade física do aluno. Com esse tipo de abordagem, a gente, principalmente no início, tira os riscos maiores do aluno. O problema é que a técnica por si só, ela não é um risco. O risco, ele acontece na hora do combate. E a hora do combate é uma hora de supervisão. Ou seja, existe um modelo na hora de estruturar um treino, na hora de dar um treino, principalmente para quem está começando, que independente da técnica que você apresente, você vai oferecer menos risco. Você consegue controlar o risco. E você aí não precisa se poupar em mostrar técnicas menos perigosas a princípio. Porque eu discordo disso. O jiu-jitsu por si só é carregado de técnicas traumáticas. E muitas vezes a gente poupa o aluno, poupa inclusive uma geração, que é essa nossa, que é uma geração que tem muito medo das coisas, né? Para justamente não frustrar esse cara ou evitar o risco de algum dano. Aí tem um problema central na coisa. A primeira coisa é que nenhum ensinamento, né, nenhum aprendizado, ele acontece fora da área de risco. Ou seja, você precisa transpor uma barreira do conforto para você aprender de fato. Começa aqui. Você precisa se arriscar. Né? Por isso que crianças super protegidas na infância têm muitos problemas quando adultas. A segunda coisa é que existe aí uma visão comercial, muitas vezes, do jiu-jitsu,
que mata a arte marcial como um todo. Vamos lá, a pessoa começa a treinar, o faixa branca começa a treinar e tá naquele ímpeto de se desenvolver. O cara quer em algum momento começar a parar de apanhar para começar a ganhar, né? E por que esse cara escolheu a luta? Vamos dizer, também o jiu-jitsu e não outras lutas ou um outro esporte? Às vezes, não, porque eu vi tal pessoa fazendo. Legal, bacana. Só que o que diferencia no fundo isso é toda uma cultura de autodefesa, se você for olhar. Porque se você pega duas práticas distintas entre si, vamos lá, vou dar um exemplo, boxe não, sei lá, vamos pegar jiu-jitsu e natação, distintas entre si, o que as une? Condicionamento físico vai dar... legal, bacana, você coloca o seu corpo em movimento. São atividades, são exercícios, são esportes que têm seus pontos de intersecção. Existe isso. Mas está relacionado o ponto de intersecção está muito relacionado às capacidades físicas, e porque ambos são, no conceito da coisa, esportes. Mas na prática, quem pratica, quem vai buscar aprender jiu-jitsu ou qualquer outra luta, quer no fundo não só os benefícios dela, mas ele quer aprender a se defender. E muitas vezes aprender a ser confiante. É desenvolver aspectos psicológicos dentro do tatame. Joia? Quando essa pessoa faz isso, e ela é privada de um treino em pé, por exemplo, ela quer isso, ela é privada de um treino em pé, ela fica manca, o jiu-jitsu fica cego, o jiu-jitsu fica ruim. E a confiança dessa pessoa afetada. Digo por quê. Quando você priva a pessoa do cenário real, ou... Vamos voltar. Qual que é o cenário real? Né? Vamos voltar aqui. Aqui não tem edição. Beleza? Eu falo mesmo. Normalmente eu tô com um chá aqui me acompanhando, mas é de noite, porque hoje eu consegui gravar de noite. E é assim que é a vida do adulto. Nem sempre a gente faz as coisas no momento oportuno, não é o melhor momento, mas tô fazendo. Então, vamos lá. Por que qual que é o cenário real de um combate? É em pé. Todas as lutas começam em pé, certo? Se a luta começa em pé, o porquê que você não apresenta a luta do início, do ponto inicial dela? Eu não estou dizendo para parar só no ponto inicial, ela pode se desenvolver no solo e tudo mais. Mas por que você não desenvolve a luta no ponto inicial dela? Por que não? Por essas razões, por esses fatores. Só que quando você faz isso, você descola essa pessoa da realidade. Ok? E aí o jiu-jitsu, ele passa a ter uma crescente, sem dúvida nenhuma, por uma questão, tem toda uma explicação histórica para isso também. Tá? Por exemplo, nas competições, as pontuações para queda são diferentes de outras pontuações. Portanto, se você tem mais pontuação, por exemplo, você tem mais pontos se você pega umas costas, que são 4 pontos, por exemplo, né, ou passa uma guarda, que seja, o jiu-jitsu ele vai migrando para cenários também onde as pontuações são mais vantajosas, ou seja, muito mais no solo, muito mais com outras posições do que em pé. Em pé, óbvio que você vai ter uma pontuação, mas é diferente do judô, que dependendo da queda que você dá, já era. E pom, já foi. Beleza? Então tem algumas questões. E a outra questão é justamente você controlar essa variável da segurança do aluno e cada vez mais, junto com essa crescente ascensão do jiu-jitsu, perdendo esse pilar da tradição e deixando o jiu-jitsu mais palatável, mais fofinho para quem quiser entrar, porque o jiu-jitsu é um esporte, mas ele é uma arte de combate, é fundamental você aprender, porque deveria ser, eu, no meu ponto de vista, acredito nisso, com toda certeza, que junto à vida é preciso as ferramentas, a capacidade para proteger, manter a vida. E a arte marcial é uma dessas ferramentas. A gente não pode esquecer que é uma arte marcial, porque senão, meu irmão, virou uma dança, sei lá, e não tem problema. Mas quem vai fazer jiu-jitsu quer arte marcial. E aí o cenário é que você deixa o cara, você tira essa queda, né, todo o início do combate, na realidade ele não tá aprendendo a lutar de verdade, e todo o jiu-jitsu dele posterior fica
fragilizado. E aí a gente entra num ponto que é uma crítica central dos jiu-jiteiros já e de algumas pessoas que veem jiu-jitsu e não entendem. Se o jiu-jitsu ele é eficiente. Se o jiu-jitsu que a gente está fazendo hoje é o mesmo jiu-jitsu que os Gracie, por exemplo, difundiram. Ok? Eu acredito que a competição de jiu-jitsu e que a forma de lutar jiu-jitsu competitivo, tá, eu não vou entrar nisso, ele tem seus ônus e bônus. Competição é fundamental. Eu sou fã de competição. Eu fui campeão mundial, tenho muitas ali, se você olhar minhas medalhas. Eu treinei com vários nomes, cara, vários nomes. E eu sei o quão importante é a competição para você, no ponto de vista psicológico, formar alguém resiliente ao estresse. Alguém adaptável ao estresse, desenvolver confiança na pessoa por diversos aspectos. Isso é fundamental. Porém, existe sim algumas coisas que você só vai ver na competição. E na competição, nem sempre o vitorioso ali que ganhou medalha de ouro vai ser o cara mais apto no sentido de habilidades para se defender. Ou propagar habilidades para se defender. E isso é importante a gente entender, porque muitas vezes são dois cenários diferentes, apesar de que ambos se complementam, ok? Ambos se complementam. E o lance é, quando nós entendemos que o jiu-jitsu dos Gracie, né, o jiu-jitsu tradicional, ele contemplava todos esses aspectos, inclusive a luta em pé, e nós perdemos isso por diversos aspectos, alguns eu já citei aqui. Esse jiu-jitsu do praticante se torna manco e ele, por fim, o que ele está buscando no final é também desenvolver uma capacidade psicológica, uma confiança, é também desenvolver uma capacidade de lutar contra o outro oponente, e muitas vezes ele não se sente tanto só com aquela luta de solo, ou começando de joelhos no chão, ou começando sentado, porque ele não consegue emular um cenário real, que é o cenário da luta quando ela de fato acontece, que é em pé. Então isso afeta muitas vezes a confiança do cara, e ele fica perdido em diversos aspectos. Né? E aí sim eu tenho que concordar com muitos que a pessoa vai falar o jiu-jitsu é eficiente, porque eu entendo essa dúvida genuína, porque se você for olhar, o jiu-jitsu é muito eficiente no ponto de vista de autodefesa, é muito eficiente. Eu já fui segurança, né? Eu tenho essa cara aqui de bom moço, e eu sou um bom moço, mas eu já fui segurança, cara. Eu já tive em situações de estresse mesmo, de a porrada cantar, comer. Entende? Eu sei como acontece a coisa. Eu sei como o jiu-jitsu ele é eficiente pra caramba em situações assim. Muito eficiente. Principalmente pra conter uma agressão. É óbvio que aí vai chegar um outro assim, nossa, mas contra 10 pessoas não dá. Irmão, aí você tá vivendo num mundo de louco. Aí meu papo não é contigo. O jiu-jitsu é extremamente eficiente. O ponto é que a luta, quando você tá pensando em autodefesa, você não vai sentar a bunda no chão e arrastar ela e fazer berimbolo. Não, meu. Você vai fazer o quê? Você vai quedar, você vai derrubar e aí então você vai, né, lutar contra o seu oponente. Ou, se você tiver essa possibilidade, se você conseguir cair por baixo fazendo guarda, você também tem bons ataques. Tem um vídeo muito famoso ali no backstage do Pride, que o Cristiano Marcelo, cara, tá lutando com aquele Crazy Horse, dá uma porradaria, uma pancadarinha com... era a luta do Vanderlei, cara. Eu acho que o Vanderlei ia entrar com a Arona, não me lembro bem. E os caras começam a discutir, o Crazy Horse avança pro Cristiano Marcelo, o Cristiano Marcelo cai por baixo, fazendo guarda, e aí ele coloca um triângulo e finaliza o cara. Não, o que eu quero dizer com isso? Existe a possibilidade de sim chamar pra guarda, mas não do jeito que muitas vezes a gente aprende, né? Que é um ponto de vista mais estratégico da competição. E também um ponto mais, talvez, seguro no ponto de vista do professor, né? No olhar do professor. Só que o cara, ele acaba não aprendendo um jiu-jitsu, primeiro, íntegro no sentido de que falta alguma coisa na tradição do jiu-jitsu, que não foi ensinada a essa pessoa. Ele vai procurar em outras academias, ele vai procurar no judô, no wrestling, nada contra. São lutas, e eu mesmo já fiz judô, já treinei um pouco de wrestling,
Mas o que eu quero dizer é a base das quedas, os fundamentos de quedas, a forma que você pode usar o jiu-jitsu para se defender também e lutar melhor na competição, se for o caso, tem que estar no próprio jiu-jitsu. Você entende? Tem que estar no próprio jiu-jitsu. Ele tem que ser autossuficiente nesse aspecto. E ele é em sua tradição. E se perdeu. Aí o que ocorre? Quando você pode não gostar de quedas. E ok, você tem total liberdade. Você pode ver o jiu-jitsu simplesmente como esporte e falar, eu só quero lá porque me faz bem. Você tem total liberdade disso. E ok, mas ainda assim, o fato de você não aprender quedas, o fato de um sistema de ensino priorizar, primeiro, a segurança do aluno, e eu acho fundamental, mas de um jeito errado. A segurança ela não tem que ser priorizada tirando um ensinamento, poupando esse aluno de ser ensinado ou jogar logo para depois. Não. A pessoa ela tem que se familiarizar, porque quanto antes ela se familiariza com quedas, com os fundamentos de quedas, com os fundamentos de passagem, fundamentos de guarda, inclusive eu tenho um curso, eu vou deixar aqui na descrição também, é baratíssimo, R$29 e R$27,90 sobre fundamentos de guarda para deixar sua guarda impassável. O curso é muito bom mesmo, R$27,90, brother, R$27,90. Se você tivesse interesse, é sobre fundamentos e conceitos. Você vai sair de lá com uma aula, você vai ter uma aula de autocontrole também, tá? Uma aula de fundamentos do passo a passo para você reter a pessoa na guarda e uma aula de autocontrole para você barrar todo mundo na sua passagem. Confia. Isso é uma coisa que eu uso para mim e uso para os meus alunos, tá? Então tem bastante conteúdo, vou deixar aqui embaixo. Só que o lance é, quando você entra apresentando todos esses fundamentos, você familiariza o iniciante, independente se ele quiser ser um lutador, se ele quiser competir, se ele quiser só levar aquilo como um esporte, você familiariza ele com a luta de fato, e não com o mundo das ideias, velho. Entende? Não com essa pira. E você deixa o jiu-jitsu desse cara mais eficiente. Então, se você é um cara que só quer fazer jiu-jitsu por esporte, você deveria sim aprender a lutar em pé, e o seu professor deveria te mostrar isso. E eu te digo por quê. Porque as lutas deveriam começar em pé. Talvez, eu não quero ser o brabo em pé, eu quero só aprender a ter uma base para me defender em pé. Tudo bem. E eu chamo pra guarda, eu sou guardeiro. Tudo bem. Mas ainda assim, é importante você saber as lutas em pé, é importante você ter essa noção de quedas, e é importante você começar os rolas na sua academia de pé. E aí eu vou citar alguns pontos do porquê isso é importante. Primeiro, quando a gente fala de quedas, a gente está falando não só de uma construção de um repertório de técnicas maior, para você conseguir, tanto numa competição quanto num treino na academia, lidar com o oponente desde o início do combate, de fato, né? Quanto também numa situação de defesa, caso você venha precisar, você ter a condição de barrar esse cara em cima, ali, quedar esse cara, tá? Neutralizar esse cara ali em cima, dando uma queda, por exemplo. Mas o lance é que quando você tem isso, você tem um aspecto muito importante. A primeira coisa é confiança. A confiança de quem sabe jiu-jitsu e sabe quedar é muito maior, por uma razão. Porque esse cara, ele sabe aonde conduzir o combate. Ele tem mais armas, mais recursos. Se você só sabe chamar pra guarda, é só o que você sabe fazer. Agora, se você sabe chamar pra guarda e você sabe trocar em pé, bicho, você sabe trocar em pé, todo mundo sabe. Quando entra um cara que é judocão, que é duro de queda num campeonato de jiu-jitsu, quem vai lutar com esse cara fica, de zóio. Você sabe o que eu fazia em competição? E muita gente faz. Isso aí é sacada, né? Meio malandragem. Eu sempre treinei judô, assim, mas eu treinava na academia, tá? Então, eu aprendi o jiu-jitsu com quedas. Então, eu sempre dei muito Poncheoi, né? Kataguruma, double leg, tal. E eu sempre, na área de aquecimento, eu via o seguinte, eu ficava simulando queda, né? Fazendo ali meu aquecimento com quedas ali, e eu via os caras olhando assim pra mim, e com um olhão assim, opa, esse cara é judoca, saca? Esse cara é judoca, eu não vou... Eu via cara que às vezes lutava em pé, quando ia comigo chamava. Isso já aconteceu. E tinha cara que trocava em pé normal. Cara, se exploda, ele é judoca, eu vou trocar em pé também. Mas o fato é que você imprime no outro, quando você tem essa postura que você vai trocar em pé, um certo receio. Pô, não quero tomar um quedão. Certo? Você ter esse poder de conduzir a luta pra onde você quer, é um plus, cara.
te oferece confiança porque você tem mais armamento. Esse é um primeiro coisa importantíssima. Segunda coisa, do porquê que você tem que começar em pé e porquê que você tem que saber luta de pé. É porque quem sabe trocar em pé também tem um melhor controle do seu centro de massa, sua postura e seu equilíbrio. E o X da questão pro passador é ter essa boa postura. Por isso que quando você pega um cara que é bom de wrestling ou um cara que é bom de judô, é ruim às vezes de jogar com ele por baixo, ainda que ele não saiba muito bem passar. Porque ele tem um controle de postura, um equilíbrio e uma agilidade para se mover por cima que dificulta o cara que tá fazendo guarda. Porque um dos princípios, inclusive apresento isso no meu curso Guarda Blindada, vai estar aqui embaixo, tá? É a postura. Você tem que dominar a postura do cara que está de cima, muitas vezes, para você ter o controle do centro de massa e do equilíbrio. Assim você consegue deslocar esse cara e gerar um desequilíbrio, uma projeção para o lado que você quiser. Quando o cara tem esse controle de postura, um centro de massa estável e consegue se mover, independente do lugar que for, com maestria, o que você adquire sabendo lutar bem em pé, dificulta muito o jogo de baixo. Ou seja, você não saber quedas te torna um pior passador. Te torna menos confiante pelos aspectos que eu trouxe, um pior passador, e vou dizer mais. Se você é um pior passador, você também, muitas vezes, faz guarda, não que você não faça bem, você pode fazer muito bem, mas você pode fazer muito melhor do que você fazia. Porque quando você tem um bom conceito de passagem anexado a você, você entende também, tanto por empiricamente, ali vivendo, quanto por conceito, como você vai desestabilizar esse cara que tá passando. Porque você tá ali na prática, você sabe como é que é desequilibrar, você sabe os pontos frágeis, seus inclusive também, quando você tá por cima. Só que se você não sabe fazer isso, você não tem esse conhecimento empírico da coisa. O que é fundamental pro jiu-jitsu. Certo? Beleza. A outra coisa é, se você começa de joelho na tua academia, se você tem medo de ficar em pé, uma outra coisa que eu tenho visto muito é o pessoal não saber chamar pra guarda. Chama errado, principalmente os caras que são iniciantes. Chama errado tomando pressão. Sacou? Chama errado tomando pressão. Se você começa em cima, você tira um ponto fundamental do combate também, mesmo que você for chamar o cara pra guarda, que é a imprevisibilidade. Você vai chamar o cara pra guarda, ele tem uma reação. Você tira essa possibilidade de reação quando você começa no solo, direto. Você começou no solo direto, você tira essa possibilidade de reação do cara que está jogando por cima quando você está chamando. Ok? Isso já seriam motivos suficientes para você fazer. Agora, por fim, cara, eu quero deixar aqui um ponto. E é fundamental até, anotei esse ponto aqui, porque eu tenho uma memória boa, mas muitas vezes isso some, né? Deixa eu achar. Bom, achei. Que é a questão da autodefesa, né? O lance é aqui, se você um dia precisar se defender, uma boa queda muitas vezes vai bastar para você neutralizar um cara. Outra coisa, uma boa queda vai gerar, às vezes, vai fazer você neutralizar o cara e vai te dar a oportunidade de agir com outras pessoas, caso sim exista a possibilidade de você estar lutando contra outros caras e não tem o que você fazer. Você vai ter que sair na porrada ali. Eu não estou incitando violência, eu estou dizendo o cenário real das coisas, beleza? E você precisa saber. Você precisa saber e você precisa aceitar. Que muitas vezes a vida traz isso. E apesar de a gente ser um pouco mais civilizado, ainda existe esse tipo de coisa. E se você faz arte marcial, é porque você quer se sentir mais confiante perante a isso. Você ter a confiança de que, independente do cenário, você saiba lidar, e isso é confiança, você construir habilidades que, independente do cenário que você esteja, você lide com maestria, com tranquilidade, quando você faz isso, quando você tem essas habilidades em pé, esse cenário de confiança, ele aumenta, cara. E vai por mim, ele aumenta, irmão. O que ocorre é que cada vez mais o jiu-jitsu, no meu ponto de vista, ele existe um movimento que tem batido de frente com isso. Mas o jiu-jitsu das academias, no geral, tradicionais aqui do Brasil, tô dizendo, tá? Não dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos o cara que faz jiu-jitsu, ele começou wrestling lá no
Não no college, ele começou lá na escola, pô. É outra cultura. Agora eu tô falando aqui do Brasil. No geral, aqui, o ensino aqui, cara, tira esse aspecto. Vai num campeonato de jiu-jitsu e vê que coisa horrível é. Na maioria das vezes, os caras rolando, os caras trocando queda em pé. Que coisa feia, cara. Aí você vai no campeonato de judô, você vê a diferença. Óbvio, é óbvio isso, óbvio, né? Mas o que eu quero dizer, se você pega campeonatos de jiu-jitsu antigos, você pega o Mundial, pô, lá, Saulo Ribeiro, Xande Ribeiro, pega esses caras, o próprio Roger, que é um cara que faz muito bem guarda fechada, é um cara que joga muito bem embaixo, tem uma pressão muito justa, ele é um cara que sabe judô, é um cara que sabe trocar queda. Ronaldo Jacaré, ainda que não seja aquele judô refinado, né, como você pega de vários japoneses, e entre outros também, né, cara, Elias Iliades, por exemplo, né, mesmo que não seja esse tipo de judô, existe ali uma capacidade técnica, uma valência técnica em cima que é muito superior do que a gente vê hoje. Muito superior, por diversos fatores que eu trouxe. Então o que eu sugiro, cara, pra você resolver esse problema? Primeiro, você pode ir atrás de uma academia de judô, não tem problema. Se você sente assim, pô, na minha não tem o que fazer, eu quero continuar. Mas, ainda que na sua academia não exista isso, cara, existe, como eu falei, muito conhecimento, em outros vídeos eu falei isso, no YouTube, que vão te ajudar a ter mais ou menos um discernimento. E faça a tua rota de aprendizado, tá ligado? Sabe o que eu fazia depois dos treinos? Eu pegava e metia, pode perguntar, na minha academia. Era eu, o Pedro Fernandes, o Alexandre, tinha vários caras, a gente treinava queda, era a entrada de queda. Eu treinava muito com o Pedro. Meu irmão também. Entrada de queda, cara. Entrada de queda. Era repetição de seoi, repetição de baiana, de double, de kataguruma, de single leg. Queda. Várias vezes. Várias vezes. Porque ainda que você não seja um cara que é um puta trocador, você tem essa carta na manga e vai te ajudar bastante. Beleza? Pontos importantes. Se você quer... Eu vou lançar alguma coisa de queda também pra ajudar vocês. Eu vou lançar, deixa comigo, um produtinho legal de queda pra vocês e vocês vão sair bem instruídos. Vou ser sincero, eu não imaginava que o Guarda Blindada tivesse um sucesso como tá tendo, porque, quero dizer, nossa, não é um negócio absurdo no mundo inteiro, todo mundo conhece. Mas todos que estão fazendo, e tem bastante alunos, tem mais ou menos 70 alunos num prazo de uma semana, eu imaginava que não chegaria a isso, cara, estão adorando. E o lance aqui são coisas que eu aplico em mim, aplico nos meus alunos, e nada que eu vendo, nada que eu vendo, eu lanço sem aplicar. Em mim ou em qualquer pessoa. Meus alunos, que seja, para testar. Então eu trago de fato, com apreço para vocês isso. Se você quiser, é R$27,90, não é nada, e você é iniciante, ou você não sabe ainda fazer guarda, ou você é um professor, cara, que quer ensinar para os alunos. Tem uns professores que entraram, que querem ensinar para os alunos, e tem faixa preta, cara, faixa marrom que entrou para aprender a reter guarda. Tá? São 5 etapas muito bem destrinchadas, cheia de conceitos, mas simples, que você vai sair com clareza. Essa é a minha promessa. Você vai sair com clareza do que fazer. A minha promessa é que você vai sair com clareza do que fazer quando estiver por baixo, não vai dar aquele branco. Beleza? Caso você queira, vai estar aqui embaixo. Ok? E até o próximo vídeo. Tamo junto.